Opa, e aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, nós aprenderemos como fazer reforço em furos para peças que serão impressas em 3D, tá? A gente consegue colocar esses apoios justamente para que esses furos ali, eles tenham uma resistência em sua parede e a gente vai passar por esse processo aqui do básico ao avançado para que você compreenda e consiga executar aí no seu computador, beleza? A base do modelo será justamente essa daqui, tá? E de acordo com o paquímetro, por exemplo, caso você tiver que fazer uma peça com esses furos precisos, você consegue, através da borda, colocar essas funções de medidas para que o seu modelo ele seja preciso e durante o processo de produção você tenha aí no final dessa fabricação o produto que você deseja com funcionalidade. Lembrando que se você for construir o seu arquivo em STL em outros programas, tá, como o Blender ou até mesmo aquele programa onde a gente consegue modelar perfis pelo celular, se esse arquivo não estiver com a escala correta e também tá? No tipo de arquivo que a gente recomenda aí, que é o arquivo STL ou OBJ, você possivelmente vai ter problema. Então, pessoal, para a gente começar aqui a nossa criação, nós precisaremos de um modelo base, tá? E nesse caso aqui, nós criaremos um do zero. Eu vou clicar aqui em criação de esboço 2D junto com a seleção de um plano e vou criar o perfil base que a gente precisa, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai levar em consideração as medidas, justamente pela funcionalidade desse modelo, e as medidas que eu falei para vocês que a gente consegue colocar com precisão, ela pode ser feita da seguinte forma: quando eu estou criando o esboço 2D, eu posso simplesmente selecionar o atalho D, tá? Ou eu posso selecionar aqui dentro de criação, ó, essa opção de ferramenta cota de esboço. Por quê? Selecionando essa ferramenta e selecionando duas bordas de qualquer círculo, eu consigo colocar ou a distância do centro, ou eu consigo colocar também a distância da borda, tá? Então, se eu clicar em cima de uma dessas referências aqui com o botão direito, eu consigo vir aqui, ó, dentro da seleção da tangência desse círculo e assim eu consigo colocar com precisão essa medida, tá? Lembrando que quando você vai retirar uma medida com um paquímetro, se o seu instrumento de medição também ele não estiver bem calibrado ali, pode ser que tenha diferença no seu projeto final, tá? Então, fica ligado nisso aí que vale super a pena você calibrar o seu instrumento de medição antes de usar. Então, se eu vier aqui, ó, e criar novos furos, né? Nesse caso que essa peça aqui terá 4 furos, eu vou colocar cada um com uma medida específica, tá? E não vou colocar suas posições. Por quê? Como o intuito aqui é mostrar como que a gente consegue fazer esses reforços aqui na peça, é necessário que a gente tenha um modelo base, um modelo padrão, para usar esse perfil para retirar ali todos os detalhes que a gente precisa e também deixar, né, para juntar tudo depois esses mesmos detalhes. Então, realizando esse processo aqui com extrusão, a gente já consegue ter um modelo base. Esse perfil aqui vai ter 10 milímetros, né, de espessura. E agora o que a gente precisa fazer é seguir exatamente esses passos aqui que eu vou te falar. É como se fosse um código. Caso a gente fizer aqui, ó, de uma sequência diferente, se a gente não seguir exatamente essa sequência aqui, pode ser que no final a gente tenha problema justamente pelos erros de montagem desse processo. Então, como a gente vai trabalhar aqui com vários corpos diferentes, porém na mesma peça, é muito importante que você preste atenção, tá? Caso você tiver alguma dúvida, você pode participar aqui abaixo, porque deixando de participar, você demora mais tempo para evoluir. Então, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui a gente fala sobre esse assunto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui pra gente saber, beleza? Pessoal, então depois do corpo pronto aqui dentro, o que eu vou precisar fazer? Para a gente conseguir realizar alguns atalhos dentro do Fusion 360, a gente tem que seguir a mesma lógica que a gente utilizaria dentro do próprio Windows, ou seja, se eu preciso colar com o Ctrl C e copiar com o Ctrl V, da mesma forma que funciona no Windows, vai funcionar aqui dentro do programa também, tá? Então é interessante que você saiba disso, por isso que eu tô te falando aqui, porque assim você consegue ganhar até mesmo tempo em suas criações, tá? Então clicando aqui, ó, no corpo no canto superior esquerdo, eu consigo clicar em Ctrl C e depois aqui Ctrl V, que automaticamente aparecerá aqui na aba Corpos outro corpo, ou seja, a cópia do modelo principal que eu tenho. Finalizando esse perfil
perfil aqui, a gente não vai mudar ele de posição. Por enquanto aqui a gente só fez uma cópia. Inclusive, se eu desabilitar aqui esse olho no canto esquerdo, a gente não vai conseguir nem ver a diferença, porque eles estão no mesmo ambiente, tá? Porém, se eu modificar, a gente consegue perceber que existe aqui uma peça dentro da outra. Beleza, um dos corpos aqui a gente vai nomear como cópia, tá? Ele vai servir como referência só para a gente não juntar aqui corpos que não são necessários nesse momento. O próximo passo aqui, pessoal, para a gente conseguir realizar esse processo é vir aqui, ó, dentro da aba de modificação, na ferramenta casca, tá? Com ela a gente consegue retirar material interno de determinada peça e nesse caso aqui nós selecionaremos essa face de cima e essa face de baixo aqui. Por quê? A partir da seleção dessas duas faces eu consigo colocar, por exemplo, aqui ó, uma espessura, tá? Essa espessura ela vai ser exatamente a mesma espessura que a gente selecionou aqui nessa caixa de diálogo, tá? Então a gente consegue alterar, eu consigo colocar até menos aqui, tá? Nesse caso aqui a gente vai deixar 3 milímetros e isso aqui vai ser o suficiente para eu já separar o meu modelo em vários outros corpos. Ou seja, se eu colocar aqui a espessura e selecionar aqui corretamente as duas faces, basta clicar em OK aqui, ó, e automaticamente vai ser feito aqui, ó, no canto esquerdo, várias peças diferentes que a gente consegue trabalhar isoladamente. Para a gente continuar esse processo aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma retirada de material com o Combine da peça que a gente fez cópia da original, com todos esses modelos aqui. Então, como é que você vai realizar esse processo? Você pode clicar aqui, ó, dentro da ferramenta Combinar, automaticamente vai se abrir, tá, essa janela aqui, e voltando à visibilidade da cópia, a gente vai selecionar primeiro ela e todas as outras seleções dos outros corpos. Por quê? Com isso, eu consigo vir aqui dentro de cortar e consigo conservar, além disso, todas as ferramentas, ou seja, todos os corpos que eu utilizei com a ferramenta Combinar, ela se manterá dentro do software de criação. Ou seja, se eu desabilitar essa opção aqui, automaticamente todos os outros corpos sumirão. Tá? Então, se você fizer isso por engano e quiser voltar essa ação, basta você selecionar aqui na linha do tempo, tá? 2 vezes que você consegue modificar. É só uma questão de ficar atento, porque mesmo que você erre, você consegue voltar com um Ctrl Z, enfim, da mesma forma que eu já expliquei sobre as ferramentas de atalho aqui, tá? Então, nesse caso, nós conservaremos todos os corpos dessa criação e agora o que a gente precisa fazer é isolar o corpo cópia que a gente fez no início. Por quê? Como a gente retirou essas bordas de referência, né, que a gente separou após a criação da cópia, o que a gente pode fazer? Eu posso isolar esse modelo aqui, é exatamente o modelo cópia que a gente fez lá no início, tá? E o objetivo aqui agora é fazer a retirada de materiais internos para que essa peça ela tenha menos material, mas mantenha ali os reforços de cada furo que a gente fez aqui, beleza? Então, para isso, eu vou clicar aqui dentro de criação de esboço 2D, vou selecionar a parte superior e vou criar uma linha qualquer aqui com uma perpendicularidade na borda. Por quê? Se essa perpendicularidade aqui estiver certa, ela terá 90 graus aqui de inclinação. Isso é o suficiente para a gente conseguir utilizar, por exemplo, a ferramenta de padrão retangular e copiar todo esse processo de uma vez só, fazendo assim só uma vez e depois copiando todos esses detalhes de forma automática. Então, para isso, eu vou finalizar esse esboço 2D, vou clicar aqui em extrusão e dentro da ferramenta extrusão, pessoal, a gente consegue clicar nessa opção aqui, ó, extrusão fina, tá? Isso vai me permitir, por exemplo, selecionar somente uma linha. Caso todas as linhas estiverem sendo selecionadas, vocês conseguem clicar aqui, ó, dentro de encadeamento, né, tirar essa opção, porque daí a gente consegue selecionar somente uma linha, beleza? Eu vou colocar a espessura, essa espessura vai ser exatamente maior do que o corpo principal que a gente tem. Pessoal, para esse processo aqui, eu vou colocar como simetria, para ficar até mais fácil para a gente conseguir executar essa peça, beleza? E eu vou colocar aqui também, ó, uma espessura de 2 milímetros, tá? Ele vai deixar somente um pedacinho aqui, caso eu quiser adicionar ou mudar também esse esboço 2D, eu posso, tá? Então eu posso trazer mais para frente ou eu posso trazer mais para trás. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou deixar ele exatamente nessa posição, beleza? E com esse detalhe feito aqui, eu vou clicar nessa opção aqui de padrão retangular, que é exatamente a cópia do perfil que a gente fez agora, beleza? Como foi uma operação de corte, eu posso simplesmente selecionar nessa opção aqui, ó, extrusão, e com o esboço 2D habilitado, eu posso selecionar essa opção de eixo aqui, ó, e vir exatamente naquela linha a 90 graus
layouts que a gente criou anteriormente. Isso vai me permitir puxar essa seta exatamente até onde eu quero fazer esses cortes, tá? E a partir disso eu vou começar a colocar quantidades aqui, ó, de divisões na parte interna dele. Por quê? Porque somente esse corpo principal aqui será alterado. Por isso que, se não fizer dessa forma aqui, pode ser que o seu modelo ele saia diferente do que a gente está ajustando aqui, beleza? Como é retirada de corpo, eu simplesmente vou selecionar aqui em OK, tá? Eu tenho automaticamente todos esses corpos dessa forma aqui, beleza? Alguns até mesmo separados. E o que resta aqui é exatamente juntar todos esses perfis, até mesmo para ter o modelo final que a gente precisa, tá? Nesse momento aqui eu posso desabilitar o esboço 2D e vindo aqui, ó, dentro da aba de combinar, eu vou conseguir selecionar todos os perfis a fim de juntar esses modelos com a ferramenta Unir, tirando essa ferramenta aqui de conservar ferramentas, me dando assim somente um perfil de acordo com o que a gente precisa, que é exatamente os reforços laterais aqui, não danificando o resultado da peça. Caso a gente quiser aqui alterar cada modelo feito, eu posso, tá? Por exemplo, essa edição de recurso aqui, onde a gente colocou a espessura desse corte, ele pode ser alterada também, tá? Como esse modelo aqui ele tem 2 milímetros, se eu colocar, por exemplo, aqui ó, 4 milímetros e finalizar essa operação, olha só, a gente já tem um aspecto diferente, que é justamente aqui o distanciamento desse perfil que a gente fez só com a alteração inicial. Então, quando você precisar, por exemplo, fazer esse tipo de recorte aqui, transformando uma peça maciça como essa em uma peça otimizada, onde você vai gastar menos tempo e menos material também, vale a pena você saber disso aqui, por isso que eu tô passando esse conteúdo aqui para você, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e muito obrigado pela sua audiência. Um abraço e até a próxima.